Olá família, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre liquidez de forma simples, clara e objetiva, ou seja, como é que nós usamos a liquidez no nosso approach, ou seja, approach do Mr. Platinum. Então, liquidez para nós vai significar dinheiro no mercado e nós iremos identificar esse dinheiro através de ordens que já conhecemos como stop losses, ou seja, gestores de riscos. Por quê? Porque as grandes instituições ou os big players, vamos assim chamar, eles têm ordens muito maiores do que as ordens dos traders a retalho. Portanto, eles não conseguem colocar todas as suas ordens ao mesmo tempo e há necessidade deles colecionarem ordens ou varrerem ordens do mercado para eles poderem se posicionar e mover o mercado na direção pretendida. Então eu vou explicar isso de forma simples. Nós temos aqui três principais padrões de liquidez. Primeiro é o fundo simples, vamos assim chamar. Segundo, temos o fundo duplo. E terceiro, temos a tendência de alta, ou seja, a linha de tendência de alta, que será um ponto de liquidez também bastante importante. Então, nós na tendência de alta só vamos nos focar nestes padrões de liquidez. Mas eu vou simplificar ainda mais e dizer que para a tendência de alta, o nosso principal ponto de liquidez será o fundo simples. Ok? Se nós tivermos um fundo duplo, it's ok. Se tivermos ali uma linha de tendência, it's ok. Mas não vamos prestar muita atenção nestes dois. Vamos prestar atenção apenas ao fundo simples, porque eu quero simplificar isto o máximo possível. Então vamos lá perceber como é que isto funciona. Eu vou entrar aqui no gráfico para poder compartilhar convosco. Pessoal, quando nós temos um fundo, não é? Nós estamos a partir do princípio que o preço vinha de uma tendência de baixa, apanhou um determinado ponto de reversão, pode ser demanda ou suporte, qualquer conceito que vocês quiserem usar, e o preço começou a subir. Há presença de compradores aqui agora. Então, quando nós temos traders a comprarem numa determinada área, onde é que os traders vão colocar os seus stop losses? Embaixo dos fundos, ok? Por quê? Porque é o último ponto que o mercado atingiu antes de começar a ter força compradora. Então, os stop losses ou os gestores de risco ficam embaixo dos fundos. Isso significa que todos os traders que têm a mesma visão vão colocar o stop loss embaixo dos fundos. Vamos ter ali traders com $100 de stop loss, há quem está com $1.000, há quem está com $10.000, então são milhares de traders. Então significa que embaixo deste fundo temos muito capital, então é um ponto de liquidez. E muitas vezes o que acontece? Ao invés do preço começar a subir com aquele impulso, ele poderá descer para colecionar aquelas ordens, varrer a liquidez e de seguida o mercado retomar o movimento pretendido, ok? Por quê? Porque as grandes instituições, elas querem mover-se naquela direção. Como têm ordens poderosas, elas precisam de aliviar espaço no mercado e a forma que eles têm de fazer isso, ou que elas têm de fazer isso, é varrendo, né, ou colecionando as ordens dos traders de retalho, obviamente. E nós temos vários outros exemplos. Temos, por exemplo, aqui um padrão que foi aprendido há muito tempo para quem começou Forex, conhece muito bem este padrão, que é o fundo duplo, né, que é necessário termos o rompimento da neckline e geralmente fazemos uma compra quando o preço rompe o topo ou rompe a linha de pescoço, no caso, e deixa os stop losses embaixo dos fundos duplos, ou seja, embaixo do fundo duplo, vamos assim dizer. Então, este stop loss aqui está numa área que chamamos de liquidez, é um ponto de liquidez, há muito dinheiro ali. Então muitas vezes o mercado, antes de fazer aquele movimento pretendido com impulso, ele poderá descer para colecionar aquelas ordens e depois ir a teu favor. Então tu ficas tipo, poxa, eu estava certo, o mercado manipulou-me, tirou-me e foi ao favor, então não sei o que está acontecendo. Na verdade, tu foste a liquidez e não há nenhum problema com isso, porque em algum momento todos nós seremos liquidez. Nós fazemos parte da liquidez do mercado. Então, na nossa carreira como Forex Traders, sempre vamos levar stop loss. É inevitável, independentemente da estratégia, independentemente do conceito, etc. Nós em algum momento vamos levar stop loss e está tudo bem. O importante é desenvolvermos uma estratégia que minimize o fator sermos a liquidez no mercado. Então eu irei mostrar como é que nós iremos nos mover quanto a isso. Existe também um outro cenário, acredito que quem já operou linhas de tendência já se deparou com esse cenário, que é o fato do mercado estar a fazer aqui expansão, retração numa tendência alta e o pessoal que opera esta modalidade da linha de tendência traça a linha de tendência e nós sabemos que muitos compram a linha de tendência. Assim que o preço toca na linha de tendência, o pessoal tende a comprar porque usam a linha de tendência como se fosse um suporte, né? Então, o que acontece às vezes? Há quem está à espera de comprar novamente na linha de tendência, não é? Só que a linha de tendência é um ponto de liquidez muito forte, porque todo mundo que compra deixa o stop loss embaixo da linha de tendência ou embaixo dos fundos da linha de tendência aqui, ok? Então são pontos de liquidez muito fortes. Então tu podes deparar-te com um cenário em que o mercado rompe a linha de tendência,
tu vais achar, ok, a linha de tendência já foi quebrada, então significa que eu vou esperar por um reteste, vou vender e vou cair. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, o preço rompe a linha de tendência, não é? Varrendo a liquidez da linha de tendência e varrendo o stop loss embaixo do fundo, e muitas vezes nos deparamos com um cenário em que o preço acaba retomando assim que é aquela tendência alta. Então isto acaba acontecendo porque na verdade tu foste a liquidez. Então nós vamos observar um cenário em que podemos, né, de certa forma evitar sermos a liquidez. Em algum momento seremos, mas podemos evitar com uma estratégia. No próximo vídeo eu vou falar sobre a estratégia. Então isto aqui é liquidez, pessoal. Vou-vos dar aqui um exemplo e no próximo vídeo eu venho com a estratégia para colocarmos tudo isso em prática. Então vejam, estamos aqui numa tendência alta, o mercado começa ali a consolidar, começa a agrupar e existe uma indecisão por parte dos traders. Eu vou puxar isto aqui para baixo. Então o que vai acontecer? Muitos traders eles vão observar este fator, este fenômeno, que vai dizer ok, nós temos muitos topos ali em cima, isto no mercado financeiro é entendido como resistência. Então, temos aqui muitos fundos cá embaixo, obviamente, isto é entendido como suporte. Então, temos traders que operam essas modalidades. Quando estamos numa resistência, os traders pensam, ok, se o preço está nessa resistência, já subiu demais, eu acredito que o mercado vai nos dar uma boa venda. Está na fase de saturação, então o preço tem que descer. Há traders que pensam dessa forma. E também há traders que dizem não. O preço subiu, está a consolidar, é um momento de pausa, ele vai continuar a subir. Então há traders que acreditam em compras aqui neste suporte, stop loss embaixo do suporte, embaixo dos fundos, e o take profit se calhar numa região lá acima. Então esta é uma área de bastante liquidez, ok? Porque nós temos traders que pensam em vender na resistência, então stop loss estarão em cima dos topos, e temos traders que pensam em fazer as suas vendas, temos traders que pensam em fazer as suas compras, assim é que é, nos fundos, ou seja, no suporte. Então, os stop loss estarão embaixo destes fundos aqui. Então, isso significa que temos uma área de liquidez. Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando nós temos esses padrões de liquidez, há muito dinheiro envolvido ali. Nós temos de olhar para o conceito de estrutura do mercado e imbalance, porque o mercado tende a respeitar a estrutura do mercado, já provei isso através das regras e já vos expliquei que o que atrai o preço é o imbalance. Então, na minha ótica e no nosso approach, o mais importante será o imbalance. Então, como é que nós podemos analisar este mercado aqui? O que pode acontecer? Primeiro, nós vamos recorrer à estrutura do mercado. Dá para ver que isto é uma tendência alta e o último topo que foi quebrado foi este. Então, aqui temos o Break of Structure, que este é o famoso Break of Structure para nós. E de seguida vamos encontrar a nossa região de demanda, que pode estar aqui embaixo, e vamos assumir que tem uma espécie de imbalance, right? Então, este aqui é o famoso imbalance que poderá atrair o preço. Então, como é que esta região de liquidez pode ser resolvida? Primeiro, o que pode acontecer é, o preço pode subir com um certo impulso, dando a entender os traders que, ok, vamos romper aquela área, vamos continuar a subir, enquanto que só está a subir para fazer a varredura ou a captura de liquidez. O preço sobe e tira os stop losses de todos aqueles traders que estavam a pensar em vender e levar o preço para baixo. Após o preço capturar aquela liquidez, ele tende a descer para varrer esta liquidez de todos aqueles que pensam em comprar e deixaram stop loss embaixo destes fundos, ok? Então o preço vai varrer essa liquidez ou vai varrer esses stop losses porque na verdade está a ser atraído por quê? Pelo imbalance, ok? Então o mercado desce para aquela área de imbalance, preenche e de seguida sobe para continuar com a movimentação da tendência alta. Ok, pessoal? Então esta questão da liquidez é importante sim nós sabermos identificar, mas para a nossa estratégia não vai ser tão relevante. O mais importante para nós será o imbalance. Então eu queria que vocês entendessem a questão da liquidez e depois nós vamos montar a nossa estratégia. Então vou vos dar só um exemplo prático aqui para depois entrarmos no próximo vídeo, que é o vídeo da estratégia, onde as coisas vão começar a ficar creme de la creme, como dizem. Então vamos lá ver aqui, eu penso que estou no gráfico do GBP USD, estou no tempo gráfico de 4 horas, então podemos usar este nosso exemplo anterior e nós vamos recuar um bocadinho o preço aqui. Então eu já tinha feito aqui um vídeo anteriormente para vocês e vou refazer o vídeo. Então vejam aqui o seguinte,
nós estamos no tempo gráfico de H4, para os mesmos exemplos que já tinha usado anteriormente, houve rompimento deste GBP/USD. Passo a seguir, né, identificar o fundo, identificar a região de demanda, já sabemos isto muito bem, e é importante que essas regiões de demanda tenham imbalance, ok? Então, o padrão que nós vamos usar é apenas, se estamos numa tendência de alta, claro, é apenas fundo simples. É o padrão de liquidez que nós vamos usar. Não precisamos olhar para a linha de tendência, consolidação, nada. Fundo só. Então, o preço rompeu este topo, já identificamos o fundo, já marcamos a nossa demanda com imbalance aqui. Okay? Esta é a demanda da extremidade e essa demanda possui imbalance. Okay? Que é importante fazer isto só uma vez. No próximo vídeo vamos continuar. Então, esta é a demanda com imbalance e para nós identificarmos a liquidez, nós vamos pensar da seguinte forma. Existe algum fundo acima desta demanda com imbalance? Sim, existe. Qual é o fundo? É este aqui. Então, este fundo, né, é um fundo simples, no caso, é o nosso ponto de liquidez. Ponto final e basta. Ok? Então, nós temos um setup de alta probabilidade, porque temos demanda com imbalance e temos liquidez acima daquela região de imbalance. O que vai atrair o preço é este imbalance, mas temos uma liquidez que torna o setup ainda de maior probabilidade. Então vamos deixar o mercado fazer esse trabalho. Por isso vai obviamente fazer o pullback, descer para varrer aquela liquidez, como é óbvio, né? Tem que varrer esta liquidez aqui, preencher o imbalance e depois o mercado começa a subir a partir do momento em que o imbalance for preenchido. Ok? Então vejam, houve varredura de liquidez ou captura de liquidez, houve preenchimento de imbalance and we go to go. Então, para terminar o nosso vídeo, eu vou explicar o seguinte. Existem dois tipos de liquidez. Liquidez interna e liquidez externa. A liquidez interna é aquela que nós conseguimos visualizar na fase de expansão, enquanto que a liquidez externa acontece na fase de retração. Como assim, Platinum? Estamos aqui neste cenário. O preço fez uma expansão, fez uma retração ali, depois faz uma expansão e de seguida começa uma retração. Então vejam o seguinte, há o rompimento deste topo, ok? Este é o primeiro exemplo, houve este break of structure, temos uma região de demanda praticamente aqui embaixo. Vejam que a fase de expansão não foi uma fase composta por topos e fundos, é uma fase de grande impulso. Então, quando o mercado faz o pullback, nós começamos a ver aqui formação de topos de fundos nesta região, o preço acaba subindo, etc. Isto nós chamamos de liquidez externa. Por quê? Porque a liquidez está a ser gerada na fase de retração. Então nós temos aqui, né, uma espécie de fundo duplo, etc. Alguns fundos formados antes da região de demanda com imbalance. Então este é o modelo de liquidez externa, que é quando nós temos a liquidez a ser formada na fase de retração. Okay? Então o que acontece é que o preço forma aquela liquidez externa, conforme vocês estão a ver aqui, né? De seguida o preço vai precisar varrer essa liquidez e começar com um movimento de alta. Então este é um modelo de liquidez externa. Repito, eu estou a repetir isto vezes sem conta para ficar claro para vocês. Então o outro tipo de liquidez é a liquidez interna. Nós estamos aqui, o mercado está numa fase de expansão, retração e de seguida inicia uma fase de expansão, né, composta por topos de fundos naquele movimento de expansão ali. Então este é um modelo composto, né, pela liquidez interna. Então quando eu falar de liquidez interna é quando temos formação de topos de fundos na fase de expansão, e quando eu falar de liquidez externa é quando temos aquela formação de topos de fundos na fase de retração. Então o que acontece aqui? Nós vamos ter o imbalance praticamente na demanda da extremidade, o fundo antes daquela região de demanda com imbalance é o nosso ponto de liquidez. Ok, pessoal? Very simple. Este approach é o approach que nós vamos precisar usar. E já não nos importamos com a fase de retração. A fase de retração também pode ter topos de fundos, não é importante para nós. Nós estamos a observar somente a liquidez interna e o imbalance. Então, para isso chegar lá na demanda, tem que respeitar aquela área e começar a subir. Ok? Deus abençoe, estamos juntos e eu vejo-vos no próximo vídeo.